Bem-vindos à nossa análise focada de hoje. Vamos mergulhar num conceito bem importante do aprendizado de máquina que vimos nos materiais, a árvore de decisão. Dá para pensar nela como um fluxograma, né, que o computador usa para decidir com base nos dados. Isso mesmo. É um modelo que a gente chama de supervisionado e é bem versátil. Vimos naqueles exemplos que ele serve tanto para classificar coisas, tipo identificar espécies de plantas, como estava nos tutoriais, Ah, sim, lembro desse. quanto para prever números mesmo, que é a regressão. Mas hoje o nosso foco aqui vai ser em como criar e, principalmente, entender uma árvore para classificação usando o Python e a biblioteca Scikit-learn, que apareceu bastante na documentação que a gente viu. Perfeito. Então, vamos organizar isso. A ideia é pegar o essencial desses tutoriais, ver o código funcionando e entender como a árvore pensa, digamos assim, começando pelo básico. O que exatamente é essa árvore? O fluxograma ajuda, mas como ela funciona com os dados na prática? Imagina assim, é um processo de perguntas e respostas. A árvore vai fazendo perguntas sobre as características dos dados, os atributos, sabe? Tipo, tem bigodes? Ou algo assim. Exato. No caso dos dados, poderia ser a largura da pétala é menor que 0,8 centímetros. Cada pergunta dessas é o que a gente chama de nó interno. Ok, um nó. E, dependendo da resposta se é sim ou não, a gente segue por um caminho diferente, um ramo. E esses ramos levam a algum lugar. Uma conclusão. Isso. No final do caminho, a gente chega numa folha, um nó-folha. Essa folha é a decisão final, a classificação. Por exemplo, espécie A ou espécie B. Ou naquele outro exemplo de crédito, aprovar ou negar. Entendi a estrutura. Nós, ramos, folhas. Mas o ponto que achei mais interessante e que vi destacado num dia foi como a árvore aprende. Como ela decide quais perguntas fazer. E em que ordem. Como ela otimiza isso. Boa pergunta. Aí entra um conceito-chave: pureza. Quando a árvore divide os dados num nó, o objetivo é que os grupos resultantes lá nos nossos filhos sejam o mais puros possível. Puros. Como assim? Puros no sentido de conterem, idealmente, só amostras de uma única classe. Imagina separar todas as amostras da espécie A para um lado e da B para o outro. Para medir essa pureza, os algoritmos tipo o CART, que é o padrão no Scikit-learn. Ah, o CART. Vi esse nome. Classification and Regression Trees, né? Exatamente, ele usa métricas como o índice de Gini. Quase todos os materiais mencionavam ele, né? Sim. O Gini. Então, se o Gini é baixo, o grupo está mais homogêneo, mais concentrado numa classe só. Perfeito, é isso. A árvore testa várias divisões possíveis usando diferentes atributos e valores e escolhe aquela que mais reduz a impureza Gini nos próximos nós. Ela faz isso repetidamente em cada novo nó. Entendi a lógica da pureza, parece fazer sentido. Agora, vamos para a prática. Como a gente transforma isso em código usando o Scikit-learn, que foi a ferramenta principal nos exemplos? Olha, o Scikit-learn facilita bastante. O processo básico envolve primeiro importar a classe, né? Decision Tree Classifier. Certo. Depois, preparar os dados. E aqui tem um ponto crucial que os tutoriais ressaltam. Os dados de entrada, os atributos, têm que ser numéricos. Ah, importante isso. Então, nada de texto como sim ou não. Isso. Tem que converter. Sim pode virar 1, não vira 0. Categorias como baixo, médio, alto viram 0, 1, 2, por exemplo. Depois de preparar os dados, a gente cria um modelo. Modelo igual Decision Tree Classification. Instancia o modelo. E, por fim, treina ele com os dados de treino. Modelo.fit, x-treino, y-treino. Essa conversão para números é um passo que não pode esquecer, então. E depois de treinar, a gente consegue ver essa árvore. Uma das vantagens que mencionaram era justamente a interpretabilidade. Consegue sim. E essa é uma das partes mais legais, eu acho. Ajuda muito a entender o que o modelo aprendeu. Tem a função Plot Tree no Scikit-learn que desenha a árvore pra gente. Legal. E o que aparece nesse desenho? Aparece tudo. Em cada nó, você vê a condição que ele usou para dividir, largura pétala igual a 0,8, por exemplo,
o índice Gini daquele nó. Para ver a pureza. Isso. Mostra também quantas amostras chegaram até ali, samples, como essas amostras se distribuem entre as classes, velho, tipo 4000 significa 40 da classe 0, e qual a classe que está ganhando naquele ponto, class. É quase como ler o raciocínio da árvore. Nossa, visualizar assim deve ajudar demais a desmistificar. Mas pensando naquele exemplo de detecção de fraude, uma árvore pode crescer muito, né? Ficar muito profunda. Isso não é um problema? Uma árvore gigante é sempre melhor? Ótima observação. E não é sempre melhor. Na verdade, pode ser um problema sério. Árvores muito complexas, muito profundas, correm o risco de decorar os dados de treino. Decorar? Elas aprendem até os ruídos, as particularidades daqueles dados específicos, que não valem para dados novos. É o famoso overfitting. O modelo fica ótimo no treino, mas quando vê dados do mundo real, ele erra feio. Lembro de um guia que mostrava uma regra super específica que só funcionava para aquele conjuntinho de treino. E como a gente evita essa decoração? Tem como controlar essa complexidade toda? Tem sim. Mesmo quando a gente está criando a primeira árvore, é bom já conhecer alguns parâmetros para controlar isso. Os mais comuns, que a gente viu nos exemplos, são o max depth. Que limita a profundidade, o número de níveis de perguntas. Exato. E também o min samples leaf, que exige um número mínimo de amostras para formar uma folha final. Ajustar esses parâmetros ajuda a árvore a generalizar melhor, ou seja, a funcionar bem com dados que ela nunca viu antes. Então, o segredo é achar esse equilíbrio, né? Entre aprender o padrão dos dados e não ficar decorando o ruído. Bom, então, recapitulando o que vimos nos materiais, entendemos a estrutura da árvore, nós, ramos, folhas, como ela aprende buscando a pureza com o Gini, Certo? os passos práticos no Python com o scikit-learn, lembrando da importância de converter os atributos para número, Fundamental. a utilidade de visualizar a árvore com o plot tree e essa necessidade crucial de controlar a complexidade com max depth e min samples leaf para evitar overfitting. Exatamente. E só um último pensamento, talvez para conectar com outras coisas. Árvores únicas são ótimas porque a gente consegue entender direitinho o que elas fazem, né? São interpretáveis. Mas muitas vezes, para ter previsões mais precisas, mais robustas, a gente acaba combinando várias árvores. Ah, tipo o Random Forest que apareceu num dos documentos. Isso, como o Random Forest. É uma troca interessante. Você perde um pouco daquela interpretabilidade super clara de uma árvore só, mas geralmente ganha em performance e em poder de previsão. É algo para se pensar, dependendo do que é mais importante no projeto. Fascinante essa relação entre entender como e acertar o quê. Bom, esperamos que essa análise consolidada dos materiais tenha sido útil. Deixe suas dúvidas nos comentários.